Nós vamos começar fazendo a base da cúpula. Isso aqui, na verdade, é um copo de acrílico, que eu comprei naquelas lojinhas de R$ 1,99 e acho que paguei R$ 3, R$ 2,99, alguma coisa assim. Foi uma peça bastante baratinha, tá? E nós vamos começar fazendo a base dela, porque precisa secar. Então, o que eu fiz para escolher o tamanho da minha base? A última que vai segurar a cúpula tem que ter o tamanho da cúpula, tá? Então eu pego uma maior para ser a base, para dar mais estabilidade, uma pequenininha que vai ficar no meio e esta que vai ficar em cima, porque foi exatamente aquela que se adaptou à minha cúpula, tá bom? Então, estas medidas dependerão da cúpula que você conseguir comprar. No meu caso, esta cúpula tem um diâmetro de 6 centímetros. Então, eu vou utilizar uma meia bola de isopor 60, uma meia bola de isopor 75 e uma bola inteira 30, tá? Uma bola 30. Passei cola em todas elas e deixei secar. Agora, eu vou recobrir com massa incolor. Por que incolor? Porque eu vou fazer um trabalho de pintura depois. E quando eu vou cobrir essa parte de isopor, eu gosto de sempre texturizar a massa, porque às vezes fica alguma bolinha presa na massa que a gente não consegue ver, e a hora que ela encolhe, a bolinha sobressai e você não consegue disfarçar. Então, neste caso, eu vou abrir a massa e vou texturizar. Tenho então aqui a massa incolor, vou abrir, já sovei bastante, e vou abrir essa massa incolor entre esses dois palitinhos de churrasco. Eu quero que fique um pouquinho mais espesso do que com as reguinhas niveladoras de 3 milímetros. Eu encontrei esses palitinhos de churrasco que tem quase meio centímetro, então vai ficar um pouquinho mais grosso. E vou recobrir aqui normalmente. Como isso aqui já tem cola, e essa cola é super importante, fica fácil de cobrir sem que haja bolha, tá? Se a gente encontrar alguma bolinha, eu já venho e já estouro. Eu tenho que deixar isso aqui bem nivelado, porque é isso que vai dar estabilidade para minha peça. Então, eu venho agora aqui, ó, e faço assim. Para nivelar bastante, tá? Ainda assim, a gente sabe que a hora que isso aqui começar a encolher, a tendência é estufar o centro. Então, eu venho com o boleador, normalmente, e faço esse trabalho no centro, tá? Eu deixo ele um pouquinho mais profundo. Como eu manuseei bastante aqui, ele tá todo marcado, mas eu não vou me importar com essa marcação, porque eu vou agora texturizar. A única coisa que eu vou me preocupar é, por exemplo, com esta bolha. Essa bolha eu tenho que tirar. Agora eu vou pegar um carimbo, qualquer carimbo que você tiver, de qualquer motivo. Se for de arabesco é melhor. Esse meu tem uns pássaros aqui que eu nem gostaria que tivessem, tá? Mas eles não vão interferir, porque eu vou carimbar só para que esta base não fique completamente lisa, para que a hora que eu vier com a pintura dá um efeito muito bom e para que ao encolher, se tiver alguma bolinha presa aqui, ela não sobressaia e não apareça, tá? Então eu simplesmente vou carimbar, ó, assim, aleatoriamente, pedacinho por pedacinho.
Você pode usar um tapetinho de textura para fazer isso? Pode. Só fica mais difícil depois para você encapar. Porque vocês viram que eu segurei forte na bola e essas marquinhas não podem sair, tá? Então, eu tô carimbando em cima de onde eu já carimbei. Não importa. E vou fazer a mesma coisa com as outras. Para encapar a bolinha de 30, eu vou pegar de massa mais ou menos a mesma quantidade da bolinha. E vou encapar normal. Vou subir a massa aqui, ó. Como ela já tem cola, essa massa gruda perfeitamente nela. Fechei. E pronto. Tá encapado. Então, para fazer aquele trabalho de textura, eu faço assim, ó. Eu pego 2 palitos e espeto aqui assim na bola, ó. Molho no olhinho. E faço assim, ó. E aqui, ó, mais próximo aqui, ó, eu faço com a mão mesmo. Pronto, tá texturizado. E eu vou deixar isso aqui agora secando um pouco. Agora que essas peças já estão endurecidas, elas não estão completamente secas, mas já estão muito ressecadas, tá? Eu já não estrago mais quando eu seguro. A minha massa encolheu bastante, as marcações saíram bastante, só que elas ainda são suficientes para dar o efeito de pintura que eu quero. Agora, eu vou colar com cola, sem colocar palito por enquanto. Por quê? Porque para fazer a colagem, eu quero primeiro posicionar, ver se tá bem no centro, e depois eu introduzo um palito. Então, o que que eu faço? Deixa eu tentar posicionar para vocês. Eu faço assim, ó, eu coloco a peça bem de frente para mim e posiciono, olhando para ver se ficou bem no centro, tá? Apesar de que para vocês, de repente, não pareça que está no centro, para mim parece nitidamente que está no centro. Mesma coisa aqui, ó. Vou colocar de cabeça para baixo, vou posicionar, que de repente fica mais fácil para eu situar. Vou olhar em todos os ângulos para ver se tá legal. E só depois eu coloco o palito. Por que só depois eu coloco o palito? Porque se ficou torto, sem o palito, eu consigo chegar um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda. Se eu tivesse o palito, eu não conseguiria andar com essas peças, tá? Então, eu vejo se tá bem nivelada. E estando bem nivelada, eu vou vir com um palito agora, de preferência um palito um pouquinho mais grosso. E vou espetar. Pronto. Vou olhar, ó, vocês conseguem ver que aqui abriu, porque o palito entrou torto. Vou tirar de novo. Vou apertar novamente. E vou fazer o palito entrar, e agora procurando entrar reto. Vejo se ficou tudo ok. E agora, eu vou colocar acabamento aqui. Bom, o que que eu fiz aqui, ó? Que eu acabei não gravando. Tirei da extrusora um cordãozinho, passei água. E simplesmente coloquei esse cordãozinho aqui, ó.
Isso é o que vai dar estabilidade para a peça, tá? E com o pincel modelador, ou com uma estequinha, eu tô empurrando, ó, para ele ir lá no vãozinho mesmo. E deixar isso bem grudadinho, tá? Eu não quero que suba muito para não perder a textura, tá? Então, eu venho e não deixo esse cordão nem descer muito, nem subir muito. E agora, eu vou tirar da extrusora um cordão mais grosso. Vou agora utilizar esse disco aqui, ó. Passar bastante água. Vou cortar isso aqui em diagonal para ficar mais fácil depois de eu fazer a junção. E vou colocar. E vou cortar em diagonal de novo. Procura deixar esse acabamento bem feito. Lembrando que o acabamento daqui, 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 sempre estarão no mesmo lugar, que eu vou considerar de parte de trás da peça, tá? Passo mais água aqui para garantir que isso aqui não se solte. Vejo se esse acabamento tá bem feitinho. E ficou assim. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. A emenda tá aqui, então eu vou começar por aqui, ó. Passo mais água para garantir que tudo fique bem seguro. E vou fazer a emenda. Vou colocar o cordão aqui, só que aqui eu tenho que posicionar a cúpula. Então, eu vou vir, vou colocar a cúpula aqui, tá? Vou passar um óleo para a massa não grudar na cúpula e vou posicionar essa massa. Vou deixar assim. E esse aqui vai ter que secar com a cúpula aqui, porque essa massa vai retrair. Se eu tirar a cúpula, depois eu não consigo colocar. Só vou dar um acabamento um pouquinho melhor aqui, ó. E vou passar água também, para garantir que isso aqui se cole. Mas agora eu vou passar água aqui embaixo. E vou deixar isso agora aqui. Agora a gente vai preparar a parte da cúpula, que vai ser aquela vela escorrida. E eu tenho para isso algumas possibilidades. Primeira possibilidade, só fazer o trabalho da vela aqui. Fica super bonito, super chique, e você não precisa fazer mais nada. Segundo, usar o trabalho da vela com uma velinha artificial mesmo. E para isso, eu vou querer esconder essa velinha aqui. Terceira opção, eu venho com uma micro retífica, tipo Dremel, faço um furinho aqui,
para que isso aqui entre assim, para que ele ilumine lá dentro. E o trabalho de vela vai esconder isso aqui. Só que isso é um liga e desliga. Então, esse trabalho de vela precisa ficar como se fosse uma tampa, para eu poder colocar ou retirar para ligar e apagar a velinha artificial. Então, vamos lá. O que que eu faço? Bom, se eu fosse fazer só uma vela normal, eu viria aqui, abro esta massa assim, ó. Não muito fina. Corto um pouquinho, também aleatoriamente, sem ficar medindo, porque a vela escorre de uma maneira assim bem irregular, né? Colocaria isso aqui, abaixo, e faria o trabalhinho de vela assim, ainda tá muito grande. Deixa eu diminuir um pouquinho mais. E faria esse trabalho de vela assim, ó. Vou dobrando, vou puxando, escorre um pouquinho aqui, escorre um pouquinho ali. Não tô me preocupando com as texturas de dedo que tá ficando, sem me preocupar mesmo, ó. Assim. Depois, eu viria com mais algumas em forma de gota e colocaria aqui assim, ó. Mais alguns fios. E só depois desse trabalho pronto, é que eu viria me preocupar em tirar marquinhas, em arredondar mais. E ficaria um trabalho assim. Aqui, ó, eu normalmente tiro essas marcas, tá? Mas eu já vi trabalhos também que as pessoas não tiram e não fica feio, tá? Ficaria assim, ó, a velinha escorrida assim. Mas eu quero colocar a luminária. Então, se eu quero colocar a luminária, a primeira coisa que eu vou precisar fazer é engrossar esse diâmetro, porque o biscuit encolhe. Se eu simplesmente usar isso aqui como forma, lembre-se que eu quero fazer uma tampa. Depois que ele encolher, ele não vai conseguir entrar. Então, eu pego um EVA e engrosso isso aqui com um EVA. Ó, isso é um canudo que tem que ficar solto, tá bom? E vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz antes. Só que agora, eu tenho que dar uma dimensão para esconder a minha luminária. Abri. Agora, eu vou diminuir só um pouquinho. Deixando mais ou menos circular. E vou colocar isso aqui, ó. Eu não quero que grude no acrílico. Eu quero que grude no EVA. Então, eu vou levantar só um pouquinho e vou colocar isso aqui. Assim. Formou esses babadinhos aqui todos, ó. O que é importante aqui? Que eu tenha isto aqui maior do que a velinha que eu quero esconder, tá? Que essa região aqui fique maior do que a luminária que eu quero esconder. Porque quando eu for colocar ela debaixo aqui, ó, e tampar com isso aqui, ela não pode aparecer, ok? Então, agora, eu só vou fazer os escorridos.
Para conseguir fazer esses escorridos assim mais bonitinhos, eu ainda vou tirar mais um pouquinho, porque tem bastante massa ainda. Mas lembre-se que tem que ficar maior do que a tua velinha. E vou fazer os escorridinhos, pegando essas dobrinhas aqui, dando uma puxadinha e uma ajeitadinha neles, assim, ó. Ó, tô sempre levantando para não marcar nada da vela aqui. Depois, a gente ainda vai dar acabamento nesses escorridos. Essa é só uma prévia, mas já tá ficando bom. Ficou assim, ó, escorrido. Bom, agora sim, se eu for furar o acrílico para colocar isso aqui assim, isso aqui tá pronto. Mas se eu quiser que esse biquinho fique como se fosse realmente uma vela, eu tenho agora que achar algum cortadorzinho que caiba aqui, ó, para vir aqui no centro e cortar. Cortei. Então, depois que isso aqui estiver certinho, pronto e etc., essa velinha vai ficar assim, ó. E eu vou conseguir acender, tá? Teria que deixar isso secando. Eu tenho uma seca aqui. Como tava ficando muito apertado, eu vim aqui com a faquinha e dei uns piques. Ela já tava quase endurecendo, eu vim e dei uns piques, ó. E ficou assim. Certo? Ó. Olha que legal. Agora, eu vou simplesmente fazer os acabamentos aqui, colocando mais massa. E agora que a minha já tá completamente endurecida, ela não vai mais encolher. Então, significa que isso aqui tá certinho e prontinho. O que que eu vou fazer? Mais algumas gotas, bem aleatório. Não tem medida, é realmente uma gota. Vou passar um pouquinho de água e vou colar. Vou tirar a marquinha só do comecinho. Pra dar a sensação de que tá escorrendo mesmo. E assim eu vou fazer esse trabalho de dar um pouquinho mais de relevo pra mostrar que tá realmente escorrendo. E pronto. Depois vai ficar assim. Agora que a nossa peça já tá completamente seca, eu vou pintar esta parte, tá? Eu deixei os cordõezinhos secando com a cúpula, porque ele iria encolher, depois a cúpula não iria entrar, tá? Então, ficou tudo aqui para não perder a dimensão. Eu vou pintar esta parte de baixo com uma mistura deste Metal Colors, dourado solar da Acrylex, com o preto acrílico, tá? Eu vou colocar o preto só para quebrar um pouco a cor dourada do Metal Colors. Deixar essas estrelas secando aqui.
Vou pôr só um pouquinho. Foi muito. Fazendo isso, ele vai ficar mais um bronze do que um dourado. Eu experimento, vejo se é a cor que eu quero e vou pintar. Vou deixar essa primeira demão secar e, se necessário, vou dar uma segunda demão. Na verdade, vai precisar de 2 demãos, sim, para ficar tudo bem coberto, porque aqui, ó, como a gente fez aquele alto e baixo relevo, ela tem que entrar bastante para não aparecer nada da parte de baixo, tá bom? Então, daqui a pouco eu volto com isso aqui já pronto. Com a base toda pintada, eu dei 2 demãos, reforcei bastante para não aparecer nada da parte da massa natural, tá? Lembrando que você só vai fazer a pintura depois que a peça estiver extremamente seca. Se você pintar antes dela secar, a tinta metálica vai inteira enrugar e a aparência da sua peça vai ser muito ruim, tá bom? Então, agora, eu vou colocar a grama aqui, que vai receber essa Sagrada Família. Eu fiz no vídeo com vocês esta aqui, tá? Essa eu tinha feito anteriormente e eu já tinha sombreado com o giz pastel marrom, tá bom? Eu quero mesmo esse aspecto de envelhecido. E este outro casal, nós vamos construir depois um cenário para ele também, para essa Sagrada Família, para esse presépio também, mas um cenário mais tradicional do que esse formato que eu tô montando, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar cola. Tem que ser cola, porque eu quero que isso aqui fique bem grudadinho. Vou apertar aqui, ó. Como isso vai ser uma grama e eu vou texturizar, não tem problema nenhum eu colocar de pedacinho em pedacinho. Se você quiser abrir uma rodelinha, pode abrir. Eu prefiro ir fazendo assim, porque daí eu vou chegando a massinha no cantinho e controlando essa massa. Coloquei aqui, vou pegar o copo e vou introduzir ele aqui, ó. Pro que tiver que sair de verde, já sair. Eu tô liberando um espaço para ele entrar aí, tá? E já vou levemente tirar isso aqui, ó. Não vou raspar porque eu não quero tirar a tinta, tá? Com aquela esteca que eu uso bastante para fazer grama, eu já vou fazer a graminha aqui. Coloque uma camada grossa de grama para não correr o risco de aparecer o dourado por baixo. Se necessário, você vem e coloca um pouco mais de grama onde você acha que poderia aparecer a parte de baixo. Tô chegando bem aqui no cantinho, ó. E ficou assim. Vou pegar o copo de novo. E tô girando ele, ó. Pra deixar o espaço dele aberto aqui. Limpo a boca do copo. E limpo essa beiradinha que extravasou, ó. Com cuidado pra não tirar a tinta. Ficou assim. Vou pegar essa Sagrada Família e vou colar aqui. Vou chegar a grama até eles. Vou ver se tá todo mundo direitinho, todo mundo no prumo, porque depois eu não vou conseguir consertar, tá? Então, eu preciso ver se eles estão bem alinhados, se tá todo mundo bem retinho. Visto a cúpula, vejo se tá tudo bem, ó.
vou deixar isso aqui secar. Mas eu vou deixar secar com a cúpula aqui, porque eu não quero perder minhas medidas. Então, o que que eu faço? Eu deixo meia hora sem a cúpula, aí eu venho, coloco a cúpula de novo. Se ele deu alguma movimentada, eu venho e já ajeito, porque isto tem que se encaixar, tá? Enquanto essa grama tá secando ali, e vocês viram que não tem uma camada muito grossa de grama, então isso aqui vai secar muito rapidamente. Eu vou passar o giz pastel aqui, e vou passar giz pastel amarelo. Poderia ser o cinza, mas eu vou preferir passar o amarelo, tá? E ficou assim. Lembrando que aqui eu vou colocar a minha luminária, tá? Ela vai ficar assim, ó. E eu volto daqui a pouco para mostrar isso aqui completamente seco e completamente finalizado, tá? Antes de você colocar, ó, essa peça vai ficar assim, tá bom? Antes de você colocar a cúpula, dê uma limpada boa, porque depois que você posicionar a cúpula e colar, porque a gente vai colar com cola de lantejoula, você não vai ter mais acesso de como limpar. Então, como a gente tá pondo, tirando, antes de posicionar essa cúpula, você vem e dá uma limpada, tá? Agora, eu vou colar a minha cúpula aqui. Não vou colocar muita cola, porque isso aqui é um copo de acrílico. Então, de repente, se ele riscar, ou se alguém derrubar no chão e rachar, se eu coloco muita cola, a pessoa não pode trocar. Então, eu vou colocar 4 pontinhos de cola só para ficar firme. E, se necessário, depois a gente consegue tirar. Eu vou utilizar esta Tec Bond T6000. Eu não sou patrocinada pela Tec Bond, mas é a cola que eu uso, tá? Quando é acrílico, é a cola que eu uso. Então, ó, eu tô colocando só 4 pontinhos. E com muito cuidado, essa cúpula já tá limpa, já falei pra vocês sobre limpar a cúpula. E com muito cuidado, eu venho e adapto aqui, ó. Tá? E ficou assim. E tá aqui a nossa peça finalizada. Com esta Sagrada Família que eu fiz no vídeo, eu volto ainda nessa maratona de Natal, fazendo um cenário um pouquinho mais tradicional. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, compartilhem, deixem seu like, comentem, tá? E até a próxima. Tchau, gente! Tchau!